Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada àquele que é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda exaltação. O Senhor dos exércitos, aleluia. O Deus conosco, o Deus vivo, o Deus forte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março do ano de 2026. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Vamos então orar. Deus, Criador dos céus e da terra, aleluia. Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, aleluia. O Deus vivo, te louvamos e engrandecido seja o teu nome, Senhor Rei da Glória, ao qual nos colocamos agora diante da presença de Deus em nome de Jesus. Perdoe as nossas fraquezas, os nossos pensamentos, as nossas obras, Senhor da glória. Nos cobre com o teu sangue, Jesus querido, aleluia. Toma o primeiro lugar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, acampa os teus anjos nesse lugar. Acampa os teus anjos, Senhor da glória, aleluia, com espadas, muralhas de fogo, Senhor da glória, aqui neste lugar e também na casa dos teus servos, onde eles estiverem ouvindo esta palavra hoje, Senhor. Jesus querido, nos cobre com teu sangue, repreenda, Senhor da glória, Senhor Jesus, repreenda todas as artimanhas de Satanás, nos livre do laço do passarinheiro, Jesus querido, e jogue por terra todo espírito que não vem de ti, jogue por terra todo espírito de adivinhação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque, glória a Deus, aleluia, nós estamos aqui, Senhor da glória, para prestar honra e glória somente a ti e adoração. Te apresento essa ministração de hoje, desse programa, que o Senhor, glória a Deus, aleluia, traga a revelação da palavra para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de excelência, Espírito Santo que percorre as profundezas de Deus, nós clamamos e rogamos a Ti, manifesta-te em nós, ó Senhor, aleluia, e jogue por terra, Senhor, todo embaraço, todo tipo de, glória a Deus, aleluia, de confusão, de contenda, joga por terra, Senhor. Te apresentamos a nossa mente, Senhor. Jogue por terra toda guerra, Senhor da glória, aleluia. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, tá bom? Vamos estar trazendo alguns versículos, como eu digo sempre, né? Conforme o Espírito Santo for trazendo, portanto, aqui na minha mente, então, nós vamos fazendo aquilo segundo ele for trazendo passagens bíblicas para que nós possamos colocar aqui dentro do que ele quer falar hoje. Amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Amém? Diz assim, glória a Deus, aleluia. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o quão poderoso Deus é. Maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Porque Deus, ele decide criar, aleluia, um ser que tenha a aparência dele. Aleluia. A imagem e semelhança. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para você que você parece com Deus, a sua imagem e semelhança. Aleluia. A nossa, melhor dizendo. Então Deus tinha um plano maravilhoso para o homem. Tinha não, tem, porque o Senhor não desistiu do ser humano. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da humanidade. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Quando nós olhamos, amados irmãos, glória a Deus, para essa bondade incalculável de Deus. Depois nós vamos ver que
aquele ser que Deus criou, a sua imagem e semelhança, ele cai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando este homem cai, esse homem chamado Adão cai, ele compromete toda a raça humana. E agora? É como se, só para você entender, é como se você pegasse algo que você está fazendo e caísse algum tipo de conteúdo dentro que prejudicasse tudo que está dentro daquele recipiente. Vamos falar mais no popular para que você e eu possamos entender, né? Vamos conjecturar, né? Melhor dizendo. Então é como se você tivesse, não é que. É como se nós estivéssemos ali com, vamos supor, 1 litro de leite dentro de um recipiente, dentro de uma bacia, não sei, ou dentro de uma panela. Vamos usar a panela. Então é como se nós tivéssemos com 1 litro de leite dentro da panela. O que acontece? Se cair uma gota de limão ou uma gota de vinagre lá dentro, todo o leite está estragado. Todo o leite está cortado. Então ele não vai servir para nós tomarmos com um café ou coisa do tipo. Então, aquela gota de limão, vamos usar o limão. Aquela gota de limão caiu dentro da panela do leite. Quando essa gota caiu dentro da panela do leite, todo o leite azedou, cortou, né? Em muitos casos não serve mais para nada. Em outros casos, há quem goste de fazer um doce com leite, que não é o caso aqui. Mas é só para a gente entender aqui a questão. Quando Adão, ele obedece a Eva, ele compromete toda a raça humana. Ou seja, quando ele desobedece a Deus, o que acontece? Todo o ser humano passa a desobedecer a Deus também. Por quê? Porque todo ser humano veio de quem? Toda imagem e semelhança, glória a Deus, aleluia, ali que Deus fez e tudo mais, mas de onde nós viemos? Corpo, alma e espírito, de onde nós viemos a nossa matéria? A matéria nossa veio de quem? De Adão. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Adão desobedeceu a Deus, resultou em quebra de aliança, que resultou em morte para ele mesmo e também comprometeu toda a humanidade. Aleluia. Aleluia. Nós vamos observar, irmãos, na trajetória da narrativa do Antigo Testamento, a desobediência do homem, glória a Deus, aleluia, né? Que já veio lá do princípio de Adão, glória a Deus. Então, o ser humano, ele não entende as coisas de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, acaba-se o quê? Desobedecendo ao Senhor. Deus nos guia para um caminho reto, justo e certo, mas sempre nós seres humanos, temos a tendência a ir pelo caminho contrário, ou seja, nós vamos na contramão de Deus. Quando nós vamos na contramão de Deus, acarreta o quê? Sofrimento para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Adão, ele desobedeceu a Deus, resultou em quebra de aliança, resultou em morte e ele comprometeu toda a raça humana. Glória a Deus, aleluia. E depois de tudo isso, nós vamos ver, né, que algo ruim aconteceu na própria família de Adão, que resultou ali, glória a Deus, aleluia, na morte de Abel, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos prosseguindo. Mas quando nós lemos um pouco mais a Bíblia, nós vamos ver o grande olhar de misericórdia de Deus sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas voltando antes, agora que eu lembrei. Quando nós vamos ver ali o povo de Israel,
teimosos, né, desobedientes, enfim, tudo mais, e Deus ali guiando ali o povo, e eles não queriam saber. Por quê? Porque ali toda a humanidade, infelizmente, é inclinada para não obedecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele povo ali, e Deus entrava, né, com propriedade e poder no meio daquele povo. Quem tinha fé, glória a Deus. Quem não tinha fé, Deus então ali dava ordem para a terra abria um buraco e aquela pessoa era sugada pela terra, ou seja, morria mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos observar ali que no povo de Israel, quando Deus ele via no meio do povo, vamos ver que quantas pessoas foram para outros caminhos. Foram cultuar outros deuses, tiveram amizade com povos que adoravam outros deuses e acabaram alguns desses do povo de Israel, acabaram também adorando os deuses das suas mulheres que ali escolhiam para se prostituir. Então, irmãos, glória a Deus, aleluia. Todo ser humano, ele é inclinado, infelizmente, para desobedecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes, a gente fica só falando, fulano se liberta, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Irmãos, não tem como. Não tem como, glória a Deus, aleluia, o homem se libertar sozinho. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos de Jesus. É Ele que vai, glória a Deus, aleluia, nos libertar desse pecado que foi cometido lá no início, dos nossos pecados que nós cometemos depois de Adão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quem vai nos convencer, quem vai nos libertar é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós aceitamos, quando nós falamos sim, eu creio em Jesus Cristo, glória a Deus. A palavra diz que aquele que crê será salvo. Amém? Não por obras, mas pela graça de Deus que foi derramada em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, às vezes nós queremos impor nossas regras na vida das pessoas. Mas a questão e eu? E você? Né? Então, só quem pode nos libertar é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só quem pode nos salvar é Jesus Cristo. Não existe, nunca existirá um ser que possa nos levar, glória a Deus, aleluia, até Deus, a não ser Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, o que eu vejo aqui nesse texto? Glória a Deus, aleluia. Quando esse homem cai, o que acontece? A visão dele se abre. Glória a Deus, aleluia. Os olhos deles, tanto de Adão quanto de Eva, estão abertos. Glória a Deus, aleluia. E quando esses olhos deles ficam abertos, eles olham para eles e percebem, entendem que eles estão nus, sem roupa. Então eles começam a ficar com vergonha. Até então, antes, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, eles não pensavam nisso. Não olhavam para eles, estamos nus. Não. Era algo comum, como se eles estivessem com roupa, né? Glória a Deus, aleluia. E nós, irmãos, não podemos responder por Deus. Nós não sabemos o porquê que Deus criou, deixou eles ali sem roupa ou coisa do tipo, né? Glória a Deus, aleluia. Mas eu digo para você que quando eu leio esse versículo, quando eu medito nessa palavra, quando vem na minha mente, né? Então eu fico vendo a grande misericórdia de Deus sobre nós. Por isso, irmãos, que nós não podemos olhar o pecado do outro, né? Porque lá no livro de Isaías 53, glória a Deus, aleluia, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo mau caminho.
Agora eu quero fazer uma pausa bem aqui. Quando essa escrita está lá em Isaías 53, glória a Deus, aleluia, nós compreendemos e sabemos que estava se referindo àquelas pessoas lá daquela época. Amém? Glória a Deus, aleluia. Claro que nós podemos olhar para a nossa vida hoje e ver, amados irmãos, os caminhos errados que nós trilhamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nesse texto de Isaías, nós vamos ver que o texto é bem claro, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53. Glória a Deus. Então, bem aqui, irmãos, nós vamos entender aqui que Isaías estava falando isso, logicamente, glória a Deus, aleluia. Mas quando nós olhamos para nós hoje, às vezes a gente não sabe realmente o que Deus viu em mim, viu em você. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que tenha sido o olhar de misericórdia de Deus. Que olhou para mim quando eu estava no caminho fazendo tudo errado. Que olhou para mim, que olhou para dentro do meu coração perverso. Que era perverso. Então, mas ele olhou para mim com um olhar de misericórdia. E ele não olhou só para mim. A palavra do Senhor diz, as Escrituras, Jesus disse e afirma isso. Glória a Deus, aleluia. Que Deus seja louvado. Que Deus, amados, em João 3,16, João diz ali, melhor dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu vejo sempre o olhar de misericórdia de Deus sobre nós. Aleluia! Porque mediante a nossa teimosia, mediante os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pensamentos, glória a Deus, aleluia, isso não fez Deus parar. Glória a Deus. Porque firme e fiel é o seu nome, firme e fiel é o projeto dele, é o propósito dele. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós rotulamos muito, achamos que o propósito de Deus, o propósito de Deus é que eu louve, o propósito de Deus é que eu conheça não sei quantos países, o propósito de Deus é... Irmãos, nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. É claro que nós, estando hoje na luz, nós vamos procurar fazer algo que agrade ao Senhor. Então, irmãos, aqui em Isaías 53, vai descrever quem era Jesus, como a imagem dele era, glória a Deus, aleluia, e que Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. E aqui onde eu falo para você, Adão, ele desobedeceu a Deus e resultou em morte para ele e para todos nós. Para toda a humanidade, mas Deus amou o mundo de tal maneira, glória a Deus, aleluia, que enviou Jesus, glória a Deus. Podemos aplicar e trazer essa palavra para os nossos dias de hoje, para agora que nós cremos em Cristo? Sim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus, irmãos, a iniquidade de todos nós. Então, sim, nós podemos trazer essa palavra e aplicar hoje dentro da nossa vida. Se o fato de você ler ali Isaías, de nós lermos Isaías 53, e não acontecer nada no momento da leitura, irmãos, glória a Deus, aleluia, meu Deus, tem misericórdia. Então tem algo de errado. Leia Isaías 53. Peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento. E olha, irmãos, eu acredito. Eu tenho certeza que depois que você ler esse capítulo 53, você não será mais o mesmo ou a mesma. Algo irá mudar em você. Porque sabe, você vê, glória a Deus, aleluia, como Isaías descreve Jesus como um cordeiro que vai para o matadouro. Calado, inocente, mas teve que morrer. Então, Jesus, ali, ele teve que passar por isso, para que eu e você, glória a Deus, crendo nele,
pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Experimente ler o capítulo 53 de Isaías e peça, Espírito Santo, abre meu entendimento. Fala comigo, Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que quando você terminar de ler, você não vai ser mesmo o mesmo ou a mesma em questão de pensamento. Porque eu vou falar para os irmãos, e Deus está vendo aí, glória a Deus, aleluia. Um dia eu li Isaías 53. Eu li todinho o capítulo. E eu me compadeci muito ali do que Jesus passou. E eu confesso para os irmãos que eu chorei um bocado, né? Mas Deus, ele não quer a nossa emoção, ele quer fé, né? Jesus, ele quer fé. Glória a Deus, aleluia. Crer, sabe como diz ali, firmar a casa na rocha? É assim que tem que ser. Nós temos que firmar nossa casa na rocha, que é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Experimente ler Isaías 53 e você vai ver como Deus, ele pode abrir o seu entendimento e você entender o quanto é grande a misericórdia de Deus. Porque não adianta só eu falar aqui. Você tem que experimentar essa misericórdia que está derramada, esperando para você alcançar. Glória a Deus, aleluia. Alcançar essa bondade de Deus tremenda que está disponível para você e para mim. E para a humanidade. Aqueles que realmente querem ter um encontro com o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, Adão caiu. Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu. Aleluia, glória a Deus. Adão rompeu uma aliança com Deus, toda a humanidade rompeu. Porém, glória a Deus, aleluia, vem Jesus. Então, se não fosse o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, não tivesse vindo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se não fosse o amor de Deus e Jesus não tivesse vindo, olhe bem, observe, ou melhor dizendo, ouça o que aconteceria com todos nós. Olha do que o amor de Deus em Cristo Jesus nos deu de livramento. Em Ezequiel 18:4 está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Pensa aí. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós rotulamos alguns pecados. Uns pecados nós achamos maiores, outros pecados achamos escandalosos, outros pecados achamos pequenos. Mas quando nós vemos na Escritura, a Escritura não rotula pecados. A Escritura, ela não, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, lista quais são os pecados. Não. A palavra é bem clara aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. Porque, irmãos, eu acredito assim, que quando Adão e Eva, eles provaram ali do fruto, né, da árvore, o que aconteceu? Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que tudo de ruim que existia naquela árvore começou a fazer parte da vida, glória a Deus, aleluia, humana. Não bastasse isso, depois teve a questão que o homem também acabou, glória a Deus, aleluia, as filhas dos homens, o que aconteceu? Acabou se envolvendo com os anjos caídos. Aí deu aquela coisa toda, misturou tudo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Ou seja, ia pecar mais ainda. Louvado seja Deus. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Diz lá em Ezequiel 18:4. Ou seja, pecou, morreu. Não haveria, irmãos, ressurreição. Então, irmãos, em nenhum ser humano, e nenhum ser humano iria para o céu ou para o inferno. Aleluia. Antes, assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Então, ou seja, pecou, morreu, não haverá ressurreição, não haveria segunda chance, não saberíamos sobre Jesus. Então, morreu,
Aliás, perdão, pecou, morreu, acabou, né? E nenhum ser humano iria para o céu ou para o inferno. Seria o mesmo que dizer, pecou, morreu, acabou, fim. Ou in the end. Ou Zé Fini, como dizer por aí. Então, seria dessa forma. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus como a nova aliança. Adão trouxe a morte ao homem, mas Jesus trouxe vida. Adão quebrou a aliança com Deus, glória a Deus, aleluia, mas Jesus é a aliança, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E agora, o que acontece, irmãos? Quando, glória a Deus, aleluia, Jesus está na terra. Louvado seja Deus. Em corpo, alma e espírito. Olha que coisa tremenda, né? Jesus agora também está dentro da imagem e semelhança que relata ali no livro de Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, o próprio Jesus está também na terra, dentro da imagem feita, glória a Deus, aleluia, por Deus lá no princípio da criação de todas as coisas. Lá no princípio de criar o homem. Só que Jesus, ele veio como, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, como o homem perfeito, o Filho perfeito. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus chamando o Filho do Homem de Filho do Homem, porque verdadeiramente é, e vamos ver Deus apresentando o Filho dele como seu Filho amado. Em Mateus 3,17, Deus reconhece Jesus como seu Filho amado. Veja, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mateus 3,17. Glória a Deus. Agora veja bem, Deus ali diz que Jesus é o Filho dele. Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, todos os seres humanos que acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Senhor, esse será salvo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, o que acontece depois que a pessoa acredita em Jesus? Então, é como se Jesus fosse nos gerar. Nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Por quê? Porque nós cremos no Filho dele. Amém? Veja, filho do homem, né? Foi o que foi concebido ali entre o homem e a mulher. Aleluia. E veio também de Adão. E filho de Deus veio do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Que o Deus vivo, louvado seja Deus, com a virtude do Espírito Santo que envolveu ali em Maria, Maria sendo pó da terra, glória a Deus, aleluia. Ali gera o Filho de Deus, glória a Deus, aleluia. Então, tem determinados momentos também que ali as Escrituras dizem, né? E verás o Filho do Homem vindo em poder e glória sobre as nuvens. Por quê? Porque Jesus também, ele nasceu de Maria. Quem era Maria? Maria também era o pó da terra. Amém? Maria também vinha da descendência de Adão. Amém? Aqui no livro de Romanos 8:13, aqui em Romanos 8:17, Paulo diz assim, ó. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Analise aqui de novo. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros de Deus. Por quê, irmãos? Glória a Deus. Essa herança que Paulo está se referindo não tem nada a ver com seu carro, sua casa própria, seus filhos, sua esposa, seu esposo, nada da terra. Mas ele está se referindo à eternidade. Glória a Deus, aleluia. Então nós não herdaríamos
glória a Deus, aleluia, os céus, não herdaríamos a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? Jesus diz o que é a vida eterna. A vida eterna é que conheçam Deus. Olha que tremendo. A vida eterna, irmãos, está no livro de João 17:3. Qual é a vida eterna? A gente prega, a gente louva, nós ouvimos sobre vida eterna com Cristo. Você lembra que quando Adão e Eva experimentaram, você lembra que você leu no texto? Quando eles provaram do fruto, eles estavam eternamente mortos. Amém? Agora Jesus aqui, ele diz o que é a vida eterna. Ou seja, Adão, se não fosse a misericórdia de Deus, o amor e o projeto dele, de Deus, Adão nos garantiu a morte eterna. Amém? Ou seja, ninguém iria ver Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora Jesus, ele vem explicando aqui, e João relata isso, sobre a vida eterna. O que é viver eternamente? Aqui, João diz que a vida eterna é esta, que Jesus fala, que te conheçam a ti, olha aí, o único Deus verdadeiro, olha, glória a Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que coisa tremenda! Isso quer dizer que aquele que for filho de Deus, aquele que crê em Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, tornando-se filho de Deus, quando esse olhar, quando esse conhecer a Deus, será eternamente com ele. Ou seja, vai ter vida eternamente, ou seja, para você e eu entendermos. Conheceu Jesus, conheceu Deus, já tem a vida eterna, porque os dois são eternos. Mas aqui Jesus está dizendo que a vida eterna é que a vida eterna é que aqueles ali, por quem eles estavam ali pregando, conhecessem a Deus como o único Deus verdadeiro. Olha que profundo isso aqui. Como o único Deus verdadeiro. Quando Jesus deixa claro isso aqui, quer dizer que tem deuses falsos? Tem. Tem deuses falsos, irmãos. Mas nós estamos crendo, eu e você, no Deus vivo, no Deus verdadeiro, irmãos. Ainda que a gente saiba que muitas coisas possam ser mudadas ou terem mudado na Bíblia, ainda assim nós cremos que acima de qualquer mentira ou de qualquer outra coisa que tenham tirado, aleluia, para colocar outras coisas na Bíblia, nós sabemos que existe um Deus verdadeiro, o vivo, o verdadeiro, porque é a Ele que nós temos clamado, ao Deus verdadeiro. Aleluia. Então, quando essas pessoas conhecerem a Cristo, conhecerem a Deus como o único Deus verdadeiro, aí então terão a vida eterna. Ou seja, olhou para Cristo, olhou para Deus, vida eterna. Porque Ele é eterno. Amém? Então, glória a Deus. Então, irmãos, para a gente entender, Jesus é muito além do que quatro paredes, do que religião. Jesus é a solução, Jesus é a salvação. Jesus é aquele, o único que pode nos levar até Deus e nos garantir a vida eterna. Como? Quando nós conhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro. Seremos eternos, teremos vida eterna. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos amados, a vida eterna é esta, como Jesus disse ali, descreve João 17:3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se a pessoa não acredita, irmãos, glória a Deus, aleluia. Se não acredita que Jesus é o que Deus enviou, então não tem como, né? Está condenado. Porque quem crê em Cristo está salvo. Quem não crê já está condenado, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, depois que aqui acontece tudo isso lá no princípio e Adão e Eva caem,
resultaria em morte eterna do homem. Mas como Deus tem muita misericórdia, se compadece, né? Então o que é que Deus fez? Enviou Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Jesus nos traz a vida eterna. A vida eterna qual é? Que nós venhamos conhecer, glória a Deus, aleluia, a Ele e conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Então, quando Deus ele cria aqui o homem, glória a Deus, aleluia, ele está se referindo aqui, glória a Deus, aleluia, sobre o que Deus planejou. Deus planejou uma criatura com capacidade intelectual, moral, espiritual, semelhante às dele, né? Capacitando o ser humano para a comunhão e o governo da criação. Glória a Deus, aleluia. Mas depois dá errado porque o homem cai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Exaltado, glorificado seja o nome santo do Senhor. Deus, ele não nos criou para a imundície. Deus não nos criou para o pecado, né? Deus criou o homem como um projeto, glória a Deus, aleluia, único e exclusivo dele, né? Não existe um outro ser, aleluia, além do homem. Só existe o homem, glória a Deus, aquele que se parece na imagem e semelhança com Deus, com o próprio Criador. Olha que coisa tremenda, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Mas agora, meus amados irmãos, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz que agora, se somos os seus filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha aí, herdeiros duas vezes, né? Herdeiros de Deus, glória a Deus, e também herdeiro do Filho, que dá a mesma coisa, porque Jesus e Deus são um só. Jesus disse isso, né? Glória a Deus, aleluia. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente quando se refere a sofrimento, Jesus, em uma certa ocasião, ele disse assim, que o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Amém? Por quê? Aqui em um determinado momento, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus dá um exemplo muito grande do que é servir, do que é humildade, quando ele lava ali os pés dos discípulos. Ou podemos também entender quando ele diz, né, aqui, glória a Deus, aleluia, não sois maiores do que o vosso Senhor, porque assim, e coisas também de sofrimento, né? Se muitas vezes nós falamos, eu estou passando por isso, estou passando por um deserto, que a gente, na realidade, nós vamos ver na Bíblia não tem nada descrevendo que o ser humano está passando no deserto. Os únicos seres humanos que passaram no deserto foi o povo de Israel, aliás, nem atravessaram, porque ali, glória a Deus, aleluia, pecaram contra Deus e acabaram morrendo no deserto, né? Só quem ali, portanto, saiu do deserto foi para a terra prometida, foi Josué e Calebe. Então, é importante nós trazermos, aliás, eu trago para mim isso, né? Que eu não estou no deserto. Por quê, irmãos? Deserto foi aonde o pessoal de Israel passaram. Glória a Deus, aleluia. Não posso fazer do deserto algo espiritual, porque a Bíblia não nos instrui dessa forma. Amém? Como eu não posso fazer fazer o acontecimento que aconteceu, glória a Deus, aleluia, do mar se abrindo, não posso espiritualizar, trazer ele para mim dizendo que o mar vai se abrir, porque, glória a Deus, aleluia, nós temos que entender uma coisa, irmãos, né? Glória a Deus, aleluia. O mar vai se abrir, sim, mas a Bíblia não está dizendo que o mar vai se abrir para mim. Glória a Deus. A Bíblia está descrevendo que o mar se abriu para o povo de Israel passar, né? Então, em momento algum, Jesus está trazendo o Antigo Testamento para a gente trazer para dentro da nossa vida, não. Lá foi o que aconteceu, glória a Deus, as maravilhas de Deus, louvado seja Deus, irmãos. Às vezes a gente vê muito, tem que viver, irmãos, não tem como nós vivermos num deserto onde o povo de Israel passou. Glória a Deus, aleluia. Eles passaram no deserto. Agora, trazendo para hoje o que eu entendo. Eu entendo o que Jesus disse. O que nós podemos trazer para nós hoje? Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê?
aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entender isso. Aí sim, vem na questão da espiritualidade. Por quê? Às vezes a pessoa acorda bem, daqui a pouco está desanimado, daqui a pouco está sem força, não é isso? Então, o desânimo, ele pode bater na sua porta, na minha, como já tem batido várias vezes. Mas Jesus nos disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Glória a Deus, aleluia. Então a gente não pode pegar as coisas da Bíblia, os acontecimentos que foram reais e conjecturar, espiritualizar eles. Não. E às vezes, irmãos, nós falamos muito isso. Tô no deserto, tô no vale. Irmãos, deserto foi onde o pessoal de Israel passou. Vale era onde havia um mar de ossos secos. Foram acontecimentos verdadeiros. Agora, o que pode acontecer comigo e com você no dia a dia? Desânimo. Mas Jesus disse que é para nós termos o quê? Bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. As coisas que Jesus disse, nós vamos trazer para a nossa vida, que é realmente o que nós passamos, não é verdade? Nós passamos lutas, nós passamos por desafios, muitas vezes somos mal interpretados, glória a Deus, aleluia, e interpretamos mal também. Tem essa questão, né? Às vezes a gente acha que a espada é só para ir, mas é para ir para cá. Para lá e para cá, né? Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que entender essas coisas, porque a gente vai trazer, nós nem sabemos o que é um deserto, irmãos. Às vezes falamos, fulano tá sofrendo igual Jó. Irmãos, não tem nenhum ser humano que sofreu como Jó. Não tem nenhum ser humano que passou mais coisas do que Jesus. Não tem nenhum ser humano, irmãos. Glória a Deus, aleluia, que se possa comparar aos homens de antigamente que passaram por coisas, glória a Deus, aleluia, por momentos muito difíceis. Davi, não tem como a pessoa querer ser Davi, não tem como. Aleluia. Então Deus tem tido um propósito novo para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos que estão aí no mundo. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes, vou passar por um mar. Meu Deus do céu, vê-nos da sabedoria. Aleluia. Porque não tem como eu ir para a cruz. Por quê? Porque Jesus já foi. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que pedir muito a Deus que nos dê sabedoria para nós não estarmos trazendo coisas que não vai dar certo para nós. Não tem como nós passarmos por um deserto. Mas vamos supor que o sofrimento é um deserto, que uma enfermidade é uma luta. Jesus não fala sobre isso. Jesus, ele fala que no mundo nós vamos ter aflição, né? Nós teremos aflições. Vamos ler lá, glória a Deus, aleluia. Pronto, João 16:33. Jesus, ele diz o que nós vamos ter. Aqueles que crerem nele vão ter. Se ele teve, por que eu não teria? Por que você não teria? Aleluia. Então Jesus, ele diz bem aqui, eu disse coisas que em mim, para que em mim vocês tenham paz. Primeiro de tudo, nós temos que ter paz. Em quem? Em Cristo. A paz, só quem pode nos dar é Ele. Glória a Deus, aleluia. Primeiro de tudo, nós temos que ter paz em Cristo. Aí, Jesus aqui, ele está, logicamente, antes dele chegar nesse ponto aqui desse versículo, ele está contando ali, glória a Deus, aleluia, né? Sobre o que estava ali, ele estava falando do que ia acontecer. Aí Jesus diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Por que a gente tem que ter paz em Jesus? Jesus mesmo explica, no mundo tereis aflições. Então, nós vamos ter aflições, sim. Mas antes das aflições, nós temos que ter paz. Em quem? Em Cristo. Se eu tenho paz em Cristo, então eu vou vencer as aflições. Se eu tenho paz em Cristo, então eu vou vencer o desânimo. Se eu tenho paz em Cristo, eu vou vencer também o mundo em Cristo. Olha aí que tremendo. Simples assim. Irmãos, muita coisa nós temos trazido para a nossa vida. Às vezes a pessoa, até mesmo nós, sem sabedoria, trazemos louvores que não adoram a Deus, mas que trazem luta para a nossa vida.
que trazem coisas que às vezes a gente nem entende por que está passando. E nós temos que pedir o Espírito Santo para nós sermos seletivos em louvores. Porque louvor, irmãos, tem um poder, porque são palavras declaradas. E essas palavras tanto vai para a sua vida como para a minha. Como veio para a minha vida. A gente não tem que pegar um louvor só porque achou a melodia bonita. Só porque a letra diz assim. Não, eu tenho que ver um louvor se ele exalta a Deus. Eu não quero pegar um louvor que exalte a minha dor, que exalte a minha tristeza, que exalte o meu sofrimento, que exalte... Não, porque aí esses aí vão passar a ser meu Deus na adoração. Então, irmãos amados, glória a Deus, aleluia, eu preciso de um louvor que exalte só a Deus. Que eu não olhe para os problemas, mas que eu olhe para Deus. Que eu não olhe para a circunstância, mas que eu olhe para Deus, glorifique a Deus. Deus não anda atrás de quem sabe tocar melhor. Deus não anda atrás de quem está com a roupa mais afinada. Deus não mais elegante. Deus não está atrás de quem tem a voz mais alta, média, aguda. Não está atrás disso. Essas coisas são coisas vaidosas que existem dentro de nós. Deus está em busca de alguém que adore Ele. Adore em espírito e em verdade. Eu acho tremenda ali a passagem de Isaías 6, versículo 3. Olha a forma que esses anjos adoravam a Deus. E eles adoravam, não era nem dizendo para Deus, Deus, tu és santo. Ele e os anjos falavam entre eles. Olha isso, Isaías 6. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse era o louvor que os anjos clamavam entre eles. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Competia a Deus receber essa adoração ou não. Competia a Deus descer naquele lugar ou não. E Deus fez a sua vontade. Quando os santos anjos diziam uns para os outros, entre eles anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está cheia do seu poder. Então Deus decidiu descer. Olha isso. Glória a Deus. Diz o livro de Isaías que enquanto os anjos diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que acontecia nesse louvor aqui? Versículo de número 4 diz que os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Aí, quando a casa se encheu de fumaça, Isaías já olhou logo para dentro de si e disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, morava no meio de um povo que tinha também os lábios impuros. Irmãos, e quando ele diz que ele viu o Rei, o Senhor dos exércitos. Eita glória! O serafim voou para ele, pegou ali na sua mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz, olha aí. Tocou nos lábios de Isaías. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, Deus é tremendo. Glória a Deus. Então nós entendemos que no mundo nós vamos ter aflições. Então nós temos que crer no que vai vir, no que Jesus descreve. Aleluia. Nas profecias. Glória a Deus que nós também estamos tendo conhecimento dos acontecimentos, do poder grande de Deus, que ele agiu tremendamente no Antigo Testamento. Glória a Deus. Mas Jesus não nos manda pegar exemplos lá do Antigo Testamento e trazer para a nossa vida. Ele diz que no mundo nós vamos ter aflições. Amém?
conhecemos o Antigo Testamento, tudo que Deus fez para que o homem se voltasse para ele. Mas o homem não quis. Glória a Deus, aleluia. Então não tem como eu dizer, eu estou passando no deserto, porque eu não estou no deserto. Eu posso estar passando num momento de aflição. Mas Jesus disse que a gente ia ter aflição. Mas se eu tiver paz em Cristo, eu também vou vencer a aflição. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Agora, como diz aqui em Romanos, agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que vai acontecer agora? Em Romanos 8, 29, diz assim: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. E ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho. Lá no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Esse homem se corrompeu quando Adão caiu. Adão e Eva. Agora, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Todo ser humano que crer em Cristo, aleluia, agora esse vai tornar-se semelhante à sua imagem, a imagem de Cristo. Como Paulo aqui diz, de tal forma, de tal modo, que seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, Jesus é o nosso irmão. Quem é o filho? Jesus. Jesus é nosso irmão. Então, agora, para que eu seja irmã de Cristo, então eu tenho que ser filha de Deus. Amém? Então, o que acontece? Quando eu creio no Filho, eu passo a ser filha do Deus Altíssimo. Mas Jesus é o Filho, glória a Deus, aleluia, primeiro, né? Como muitos dizem, o irmão mais velho, né? Então, Jesus, ele é o primeiro. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, Jesus Cristo, ele é a aliança que nos faz novamente estarmos conectados com Deus, com o Criador. Glória a Deus, aleluia. Então, por este motivo, amados, nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que Jesus não está atribuído a uma placa de igreja, a uma religião, a algum rótulo. Ele é o Filho de Deus. E eu tenho que crer nele, e você também, glória a Deus, aleluia, para que nós possamos nos tornar filho do Deus Altíssimo. Porque filho, Deus reconheceu ele ali em Mateus 3, que diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Olha aí, meu Deus do céu, olha aí, imagina aí, glória a Deus, esse evento glorioso, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Outro ponto aqui, não é que o Espírito Santo seja a pomba, amém? Ali foi algo simbólico, glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Porque nós sabemos que Deus, claro, ele é santo, e se ali, aquele pessoal fossem ver a olho nu o Espírito Santo, eu acredito que eles não sobreviveriam. Então, foi necessário que Deus, glória a Deus, aleluia, enviasse ali o Espírito, né, descendo no formato de pomba, glória a Deus, aleluia, vindo sobre ele, sobre Jesus. Então, depois disso, em seguida, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem muito me agrado, me comprazo, como pode ter por aí em algumas traduções. Então, amados, foi isso, tá? Então, Jesus, ele é, glória a Deus, aleluia, a solução para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Glória a Deus, aleluia. Então, é como se nós estivéssemos agora sendo gerados dentro de Jesus. Aleluia. Para sermos filhos de Deus. Amém? Porque Jesus é santo. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus de Israel, força de Israel, Criador dos céus e da terra, glorificado é o teu nome hoje e para todo sempre. Obrigado, Pai querido, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por o Senhor ter nos feito a tua imagem e semelhança.
E perdoa-nos, em nome de Jesus, por sermos tão pecadores e falhos. Sabemos, Senhor meu Deus, aleluia, em nome de Jesus, o quanto a tua misericórdia tem sido grande sobre as nossas vidas. Aleluia, obrigado por o Senhor ser Deus. Obrigado pelo teu olhar de misericórdia que tem caído sobre nós. Nesse momento, Senhor Rei da Glória, eu te apresento as nossas vidas, a nossa casa, os nossos filhos. Eu te apresento, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã. Eu não os conheço, mas tu sabe e conhece o profundo e o oculto. Te entregamos nesse dia nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. E que o Senhor nos guarde, nos livre da tentação, nos livre do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Converte os nossos corações, converte as nossas mentes, Senhor da glória. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoe cada irmão que tem tirado um tempo para ouvir a tua palavra e que o teu Santo Espírito também os convença para que eles venham ler as Sagradas Escrituras, para que possam receber de acordo com as suas almas, com a necessidade de suas almas. Assim eu oro desse jeito, meu Deus, te agradecendo e te louvando pelo louvor e a glória e poder do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. E nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amém? Ô glória!